A paz, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Que Deus tenha abençoado, que tenha sido uma semana abençoada por Deus. A gente vai iniciar mais uma aula hoje. E a nossa aula de hoje, o tema é um lugar onde Deus cura. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema no decorrer da aula. Vou tentar ser o mais breve possível. Mas para iniciar, a gente vai fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus possa curar quem está enfermo, que hoje nós vamos falar a respeito de cura, tá bom? Você conhece alguém que está doente, algum parente, algum amigo, algum vizinho, algum conhecido? Vamos orar por ele neste momento? Vamos fechar os nossos olhinhos, entregar nas mãos de Deus e que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas que estão enfermas e que o Senhor venha curá-los segundo a sua vontade, tá bom? Vamos então fechar nossos olhinhos e vamos entregar nas mãos do Papai do Céu. Senhor Jesus, nós queremos entregar em Tuas mãos neste momento todas as crianças que estão assistindo esse vídeo, todas as suas famílias, que o Senhor possa abençoar a cada criança, que o Senhor possa abençoar a cada família. Meu Deus, nós te pedimos como um pedido especial neste momento, que o Senhor venha visitar todos que estão enfermos, que o Senhor possa entrar com a cura divina, que o Senhor venha entrar, Senhor, com a libertação, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar dessas doenças. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo devido a essa pandemia. Sabemos que tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que estão em recuperação em casa, outros que estão internados em hospitais, mas que o Senhor possa entrar com a tua providência, curando todas essas pessoas segundo a tua vontade, meu Deus. Este é o nosso pedido e te pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que o Senhor repreende todo esse vírus, que o Senhor possa dar a vitória a tantas famílias que estão te pedindo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai dar continuidade ao nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre o Deus que cura. É um lugar onde Deus cura, na verdade. E nós já sabemos o Deus que cura, o nosso Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vou pedir para que vocês venham abrir a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 14. Só a primeira parte. Ela vai falar mais ou menos assim, porque tem algumas Bíblias que têm traduções um pouco diferentes, tá? Mas, basicamente, elas vão falar a mesma coisa, que é o seguinte: ó Senhor, cura-me e ficarei curado. A gente sabe, né, que tem muitas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, né, nesse período, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente. Vocês acompanham pela televisão, vocês veem os parentes, os familiares falando, e já acontece também em casos dentro da nossa família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que vocês entendam que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente. E o nosso Deus, ele curava no passado, ele continua curando hoje e vai continuar curando para sempre, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só peço que vocês, caso ainda não tiver lido, vocês leiam lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, a primeira parte, que vai falar exatamente isso. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Nós vamos falar um pouquinho sobre Tiago. Tiago é irmão de Jesus e ele também era um dos discípulos de Jesus. E Tiago, ele deu vários ensinamentos para a igreja. Ele passava muitos ensinamentos para a igreja na época, né? Para os judeus que eram discípulos de Jesus, que seguiam a Jesus. E alguns desses ensinamentos de Tiago foi o seguinte: toda vez que alguém estiver enfermo, ele fala para que deve se chamar o presbítero ou o líder da igreja, para que esse presbítero ou líder, ele venha orar pela pessoa enferma e também para que ele venha ungir essa pessoa com óleo santo, né? Que é o que vocês já devem ter visto na igreja, que acontece bastante. Principalmente, às vezes o pastor levanta a igreja em oração para orar por uma causa específica, ele unge aquela pessoa, mas acontece também, muitos casos, do nosso presbítero, ou até mesmo do pastor ou outro líder da igreja, ele visitar essas pessoas enfermas, seja no hospital, seja em casa, em algum ambiente que essa pessoa enferma esteja, e chegando lá eles fazem a oração e também eles ungem com óleo santo. E, além disso, o Tiago falou uma coisa muito interessante. Ele falou que, além da gente orar com fé, né? A gente ora com fé quando a gente tem certeza, a gente crê, a gente tem confiança que Deus está ouvindo a nossa oração e que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar.
além da gente estar orando com fé, além da gente ter fé e estar orando, Tiago ele fala uma coisa super interessante, que é a gente pedir perdão pelos nossos pecados, né? Para que Deus possa ouvir a nossa oração. Porque muitas vezes, né, isso já foi comprovado pela ciência, apesar da Bíblia já ter falado isso há muitos e muitos anos atrás, a ciência comprovou que quando a pessoa ela tem algum sentimento ruim no coração dela, a pessoa não perdoou alguém por algum motivo, essa pessoa ela tá mais suscetível a ter mais doenças, como por exemplo doenças de coração, doenças emocionais, como depressão, por exemplo, né? Vários tipos de doença, inclusive doenças físicas, doença como por exemplo uma enxaqueca, né? Doenças que aparecem no corpo, como um câncer e tudo mais. Isso foi o que a ciência descobriu, né? E foi colocado isso para todas as pessoas, que a gente precisa perdoar os outros, né? Perdoar o próximo e receber perdão. Porque quando isso acontece, a gente tem menos chance de ter esses tipos de doenças relacionados com a falta do perdão, né? E a Bíblia já tinha falado isso há muito tempo. E falado que a gente precisa perdoar o nosso próximo e ser perdoado. Desse jeito, a gente tem menos chances de adquirir algum tipo de doença. E é isso que Tiago também falou. Então, além da gente orar, ter fé, a gente orar para que Deus perdoe os nossos pecados e que a gente também perdoe o nosso próximo, para que a gente possa evitar de ter esses tipos de doenças. E outro ensinamento de Tiago foi que quando a pessoa justificada ora, Deus recebe a sua oração. Agora eu quero perguntar para vocês: o que é uma pessoa justificada? Vamos lá? Uma pessoa justificada é aquela pessoa que ela aceitou Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Ela crê que Jesus é o seu único Salvador e que ele veio ao mundo para nos salvar, que um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, está com Deus e que ele vai voltar para nos buscar. Essa é uma pessoa justificada. Então, Tiago ele fala bem claro que quando uma pessoa justificada ora, Deus ele escuta a nossa oração. Nós somos pessoas justificadas, porque nós cremos na palavra de Deus, nós somos cristãos, né? Nós cremos que Jesus veio para nos salvar, nós somos pessoas justificadas, então, por causa disso, né? E essas pessoas justificadas, Tiago fala que, quando elas estão reunidas, orando num só propósito, Deus, ele escuta a nossa oração. E isso é muito bom, a gente saber, né, que Deus escuta a nossa oração. Por isso que a gente se encontra na igreja, e por isso o tema da nossa aula de hoje, um lugar onde Deus cura. Esse lugar que a gente está mencionando na história de hoje é a igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas justificadas se encontram, né? Todos os cristãos, eles se encontram para poder orar e adorar a Deus. E quando a gente está orando, a gente coloca várias causas. Vocês já viram, né? Inclusive agora nesses cultos online, o pastor sempre coloca algumas causas que a gente precisa estar orando. Então ele pede para que a gente ore pelas missões, pede que a gente ore por algum irmão ou a igreja, alguém que estiver enfermo, pede para que a gente ore sempre por alguma causa. E quando todas essas pessoas estão reunidas orando num só propósito, Deus ouve a nossa oração e imagina as maravilhas que o Senhor pode realizar. Muitas coisas boas. Por isso que a gente precisa estar, mesmo que a gente não tá lá na igreja hoje, né? Devido à nossa situação que a gente está vivendo atualmente, mas a gente está reunido nos nossos lares. Então a gente estando, cada pessoa, né? Cada família estando no seu lar orando, você imagina quantas pessoas justificadas estão orando ao Senhor. E quantas orações o Senhor está ouvindo. Olha que maravilha. Quantas coisas boas podem acontecer. Porque a gente já aprendeu, aqui na escolinha, inclusive, o poder da oração. Vocês já sabem, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente tanto quer. A gente quer, busca, corre atrás e nada dá certo. Parece que as portas estão fechadas. Quando a gente entra num propósito e fala para Deus, eu vou fazer uma oração. E a gente começa a orar, parece que as portas vão se abrindo. Porque a oração tem esse poder. A oração, ela é muito poderosa. É quando a gente fala com Deus, com fé, confiante, e Deus vai lá e age. Ele escuta a nossa oração e ele abre as portas, prepara todas as coisas. Então, a ideia aqui é fazer com que vocês vejam e entendam
quanto o nosso Deus é poderoso e que o nosso Deus, ele continua fazendo milagres e maravilhas e curando, assim como ele curava também no passado. Só é importante vocês entenderem, né? A gente falar direitinho para que vocês entendam que a nossa parte é fazer a oração, crendo que Deus vai ouvi-la e que ele vai agir, porque o nosso Deus, ele é poderoso e não existe nada impossível para Deus. Porém, quando a gente ora, a gente pede para que o nosso Deus, ele realize o nosso pedido, que é realizar o nosso pedido no caso de alguém enfermo, para que o Senhor venha curar essa pessoa. Só que se Deus vai curá-la ou não, é segundo a vontade dele, segundo o seu propósito. Por exemplo, né, a gente tem casos, eu acho que já passaram alguns casos na vida de vocês, da família, você já deve ter escutado alguém falar sobre isso, mas eu já passei por caso assim, né, muito próximo, em que tinham pessoas enfermas, a gente orou com muita fé, crendo que Deus ia curar e que essa pessoa ia ficar bem, só que ao invés de Deus curá-la, né, para a vida, Deus fez com que naquela situação com que aquela pessoa fosse salva e essa pessoa veio a falecer. Então tem esses casos também, né? A gente vai fazer nossa vontade, mas a gente vai fazer nossa oração, mas a vontade de Deus é soberana. Então a vontade de Deus, ela tá acima de todas as coisas. É da vontade de Deus que aquela pessoa seja curada, Deus vai curá-la. Se não for da vontade de Deus, então Deus não vai curá-la. Deus pode levá-la para a eternidade, porque esse era o propósito dele. A gente não entende. Isso é uma coisa assim que às vezes as pessoas ficam tristes, né? Porque falam, ai, tanto que eu pedi para Deus, tanto que eu orei nessa situação. E ao invés dessa pessoa ser curada, a pessoa morreu, né? Isso é bem triste, é uma situação que é bem complicada, né? Mas a gente precisa entender que Deus, ele sabe de todas as coisas. E que o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus, ele sabe quando que é o tempo da pessoa continuar vivendo ou não. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem recente. O meu pai, ele ficou internado esses dias, ficou internado em 2 hospitais, até cheguei a pedir oração pro pastor e tudo mais. E ele tava com suspeita do coronavírus, por exemplo, né? Suspeitas porque ele chegou a fazer o hospital falou que fez o exame, mas na verdade o exame não foi feito. Só que ele tava com todos os sintomas, então ele ficou enfermo, a gente tava orando com fé, pedi oração pro pastor, pedi oração para alguns irmãos da igreja, para que eles viessem a orar, para que meu pai ficasse bem logo, porque a gente tava bem preocupado, né? A gente tá vendo a situação como é que tá, muitas pessoas morrendo, né? Muita coisa acontecendo, algumas pessoas bem doentes, e a gente pediu oração para que Deus viesse entrar com a providência, né? E que, segundo a vontade dele, que meu pai fosse curado e que viesse para casa, que não ficasse lá internado, né? Que viesse bem para casa. E durante esse período que a gente estava orando, a gente viu a mão de Deus trabalhar e foi da vontade de Deus que o meu pai ficasse bem e, para a glória de Deus, meu pai veio para casa, recebeu alta e ele tá bem, graças a Deus. Então, a gente fez assim o que Tiago estava ensinando, né, para os judeus na época, que é a gente orar, a gente ter fé e, ao mesmo tempo, as pessoas justificadas estarem orando. Então, muitas pessoas oraram por ele, eu glorifico a Deus, agradeço a Deus por isso, porque graças a Deus meu pai tá bem, mas eu sei também que já teve situações que foram um pouco mais difíceis, igual o caso do meu sobrinho, vocês já devem saber do acidente que ele teve, ele chegou a ficar com várias doenças devido ao acidente, o impacto que aconteceu. E na ocasião a gente fez da mesma forma, eu tinha muita fé que ia ficar tudo bem, mesmo com os médicos lá falando, olha, a situação dele é gravíssima, se você acredita em Deus, então você se apega a Deus e ora. Então a gente falou assim, não, a gente tá com fé em Deus que vai dar tudo certo. E por mais que a gente teve fé, que a gente orou, que a gente pediu para muitas pessoas justificadas estarem junto com a gente, unidos em oração, a gente viu a mão de Deus agindo também, da mesma forma Deus trabalhou, Deus agiu, porém não foi da vontade de Deus que ele permanecesse vivo. E Deus recolheu ele e levou ele para a eternidade. Ele só tinha 6 anos, né? Então na nossa cabeça foi um choque, foi um impacto muito grande. Foi uma situação bem difícil, mas assim, o que eu posso dizer pra vocês é que a gente aprendeu muita coisa com isso, né?
e que Deus ele tem os seus propósitos, Deus tem a sua vontade é sempre soberana. A gente como servo, a gente nem sempre vai entender. Só que a gente precisa confiar em Deus e fazer a nossa parte, né? Que é o que Tiago nos ensinou. Quando a gente ora, a gente tem que orar com fé, crendo em Deus, que Ele vai agir, porque o nosso Deus pode. Ele pode todas as coisas. Nosso Deus, Ele faz o impossível. Agora, nessa questão da cura, é segundo a vontade de Deus, né? Aliás, não só na cura, né? Na nossa vida em geral. A gente ora com fé, crendo no nosso Deus. Porém, vai ser feito segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O que nós precisamos é confiar nele e fazer nossa parte. Vocês viram que eu coloquei esse estetoscópio aqui da Estela, que eu peguei emprestado para fazer a aula de hoje. Mas para dizer para vocês que o nosso Deus, ele pode curar todas as enfermidades, seja ela qual for. Seja uma enfermidade física, né? Que às vezes a pessoa tá com alguma doença aparente, alguma coisa que dá pra ver, né? Ou seja uma doença espiritual, às vezes a pessoa tem alguma doença espiritual, né? Ou seja uma doença emocional, não importa qual tipo da doença. Porque às vezes a pessoa tem depressão, nem sempre consegue demonstrar isso. Às vezes as pessoas ao redor não conseguem compreender, não conseguem entender essa pessoa. E essa pessoa, ela sabe que não tá bem, vai passando o tempo e nada acontece, né? Vai piorando a situação ao invés de melhorar. Só que o nosso Deus, ele pode curar todas as doenças. E ele sabe quando a pessoa ela tá com algum tipo de doença. O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar. Então, se você conhece alguém que tá enfermo, que tá doente, você faça como o Tiago nos ensinou. Faz a sua parte, que é você ter fé e orar por essa pessoa. E você, como servo de Deus, né, que você é, nossas crianças, que Deus abençoe a cada um e a vida de vocês e da sua família, que vocês peçam para a família de vocês ajudar vocês também nesse quesito. Pode até tirar um horário antes de dormir, vocês sempre relacionam ali. Hoje a gente vai orar por este pedido. Eu faço isso, por exemplo, com a Estela. Falo para ela, Estela, hoje a gente vai fazer oração especial para esse pedido. E aí ela sabe que precisa fazer essa oração específica antes da gente dormir. Então, eu convido vocês a essa semana entregar nas mãos de Deus alguém que vocês conhecem que está enfermo, tá bom? Vocês sabem que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Deus que cura. E quando Deus cura, a pessoa fica realmente curada, né? Não é igual, às vezes, a pessoa vai lá, toma alguns remédios para específica doença e daqui a um tempo a doença volta de novo. Claro que não. O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso e que pode curar qualquer enfermidade, tá bom? Então, a gente vai fazer a oração agora para finalizar. E o pedido para que vocês façam essa semana é orar para alguém que vocês conhecem, que está enfermo, alguém que está doente, tá bom? Convida a sua família também para orar ao Senhor, entregando nas mãos dele, crendo que o nosso Deus ele vai realizar e vai realizar segundo a tua vontade, tá bom? Vamos orar. Vocês viram os exemplos que eu dei. Mas independente disso, a gente precisa sempre confiar no nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso e ele pode todas as coisas, tá bom? Vamos então fechar nossos olhinhos, agradecer a Deus por essa aula, que Deus abençoe a semana de vocês, da família de vocês, que seja uma bênção e até a próxima aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esta aula. Obrigado por nos ensinar mais e mais da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por escutar as nossas orações. Que o Senhor possa abençoar a cada criança, a cada família. Que o Senhor venha abençoar a toda a nossa igreja. Que o Senhor tome em tuas mãos o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Abençoe em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos por tudo. Amém. Tchau, crianças.